Presta bem atenção no que eu vou falar. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção no que eu vou falar. Estamos num deserto, prestes ou a ir para a terra prometida, ou ir para a destruição, na mão do anticristo. Um gigante da era da tribulação. Um gigante que forçará a todos a amá-lo. Nós que estamos no deserto, devemos subir para o paraíso. Caso contrário, seremos destruídos na mão dos gigantes, as duas bestas, a política e a religiosa. O negócio é sério. Esse período escatológico, chamado de tribulação, é uma época sem precedentes na história humana, sendo um período de 7 anos, identificado como a 70ª semana de Daniel. Um sofrimento infligido nesse período de abrangência mundial. Isso torna a tribulação um evento ímpar no estudo teológico. Tudo que eu, Ricardo Luiz, deseja, tudo que eu quero, tudo que eu desejo é te livrar dessa destruição imposta pelas duas bestas e o gigante Abaddon, Apolion. Ei, sou teu amigo. Tudo que o pai revela ao filho, o filho revela ao amigo. O que está vindo por aí, destruição em massa. O início desse período se dará quando um príncipe que há de vir, descrito por Daniel 9, verso 26, de fato chegar. Ele vai fazer uma firme aliança com muitos. Tal homem, também identificado como o chifre pequeno, homem da iniquidade, ele é um gigante destruidor. Ele liderará uma colisão de nações ocidentais. Naqueles dias, fará também uma aliança com Israel, trazendo paz aos judeus. E devido a essa paz, o templo será reconstruído. E vai haver sacrifícios de cordeiros, de novilhas vermelhas. Uma atividade feita exclusivamente no templo. Ele vai aniquilar os seus opositores, os muçulmanos, o domo dourado. Isso vai provocar um ódio entre os árabes, sírios, turcos, iranianos, iraquianos, jordanianos, russos. Aquelas nações do norte vão ficar iradas. Mas o homem da iniquidade vai querer declarar ao mundo sua divindade, assentado no santuário de Deus, o templo construído em Israel. Aí vem o juízo. Apocalipse 6 vai falar desse período de tribulação, descrevendo 3 sequências de juízo: selos, trombetas e taças. Cada um em número de 7 eventos. Agora veja a cronologia da coisa.
Elas se sobrepõem. No caso, os selos, o cavaleiro no cavalo branco, que sai para conquistar, ele já inicia bem a tribulação. Domínio crescente de poder. Homem da iniquidade. E ele vai exercer esse domínio quando as pessoas estão pedindo por paz e segurança. E ele trará a repentina destruição. O anticristo. Cuidado. Cuidado, cuidado, para tu não perder o arrebatamento. Cuidado. Segundo selo, o cavaleiro do cavalo vermelho, portando uma grande espada, trazendo o fim da paz e guerra entre os homens. Vão procurar a Bíblia e não vão achar. Porque o cristão que ficou deixado para trás, protestante ou católico, já estão condenados. Já estão condenados. Mistério. Vem o terceiro selo. Cavaleiro no cavalo preto com uma balança na mão. Um forte racionamento de comida devido a uma fome rigorosa. O quarto selo, o cavaleiro do cavalo amarelo, verde, pálido, pastel, está aguardando o cavalo da morte, o cavaleiro do cavalo preto, trazer a morte por meio de guerra, fome e peste. 1/4 da população mundial morta. Quinto selo, inicia-se a perseguição e o martírio dos judeus. Tempo de angústia de Jacó, daqueles que testemunharam o nome de Jesus Cristo na terra, uma vez que 144 mil judeus pregaram sobre ela e eles se converteram, não aceitaram a marca da besta, a estátua da besta, o governo da besta, e agora são perseguidos e martirizados. Judeus, tempo de angústia de Jacó. O sexto selo fala de eventos catastróficos, terríveis terremotos, escurecimento do sol, da lua, chuvas de meteoros, saraivas de pedras de 1 quilo, montes e ilhas removidos do lugar. Os homens terão a ideia nítida do juízo de Deus. Sétimo selo fala de um grande silêncio. Por meia hora. Seguido por trovões e terremotos, que introduzem os 7 juízos, denominados trombetas. Primeira trombeta, fogo misturado a sangue. Cai do céu e queima a 1/3 parte da terra, das árvores e das plantas. Segunda trombeta, algo de natureza inexplicável causa destruição de 1/3 parte do mar, da vida marinha e das embarcações. Terceira trombeta, água potável é afetada, trazendo grande sede e morte aos homens. Quarta trombeta, danos causados ao sol, a lua e as estrelas, provocando perda de luz para a terra, tanto de dia como de noite. Quinta trombeta, o primeiro ai. Trata do abismo aberto. Abaddon, o Apolion, os seus demônios, intitulado gafanhotos. Ai da terra. Todos vão, durante 5 meses, desejar a morte, e a morte fugirão deles. Tamanho tormento
um tormento indescritível sobre os incrédulos, os crentes protestantes católicos que ficaram deixados para trás. Sexta trombeta, segundo ai. Agora vai haver morte da terça parte da população mundial. Sétima trombeta, terceiro ai. Há um anúncio de que o fim está próximo. E que é chegado o momento do Senhor reinar na terra, milênio. Mas mesmo assim, havendo esse anúncio para os judeus, tempo de angústia de Jacó, só para judeus, gentil já era. Cristão, católico e protestante que perdeu, já era, só para judeus o anúncio. Mesmo assim, ainda haverá 7 taças da ira de Deus a serem derramadas. Todas as taças são derramadas ao mesmo tempo sobre a terra. Primeira taça, ferida terrível acomete os incrédulos, cristãos, católicos e protestantes que perderam o arrebatamento. Segunda taça, a destruição do mar por completo e a morte completa dos seres marinhos. Morrem todos. Terceira taça, toda a água potável será afetada, trazendo um juízo tremendo pelo sangue dos justos judeus que foram decapitados na tribulação por não aceitar a marca da besta. Sangue dos justos judeus que foi derramado. Quarta taça, a intensidade dos raios solares é tão grande que passa a queimar os homens. Quinta taça, algo descrito como o trono da besta será afetado e seu reino ficará em trevas. Causará ódio ainda maior dos incrédulos que ficaram deixados para trás por Deus. Os católicos e protestantes incrédulos que ficaram deixados para trás vai ter um ódio maior por Deus. Sexta taça, o rio Eufrates secará. Isso facilitará a travessia do exército dos reis do Oriente para que, aproveitando que ainda estão vivos, cercar os judeus e tentar matá-lo ali no Vale do Meguido, no Vale do Armagedon. Sétima taça, completa-se todas as coisas e ocorre o maior terremoto de todos os tempos, causando inúmeras destruições. Caem dos céus também pedras de cerca de 35 quilos, provocando terríveis destruição e blasfêmias contra Deus por parte dos incrédulos, crentes, católicos e protestantes. Sabe o que acontece? Eles foram empurrados à operação do erro porque não creram, foram incrédulos. Quanto a nós, pregando a verdade hoje, que se perdeu o arrebatamento, perdeu de vez a salvação. Os remidos judeus, quando o 5º selo é aberto, passam por perseguições e martírio. Daqueles que testemunharam o nome de Cristo na terra, uma vez que foram alcançados pelos 144 mil judeus. Agora, sabendo que todos os crentes foram arrebatados antes da tribulação, podemos notar esses que serão perseguidos, esses judeus, pregados pelos 144 mil judeus, cridos em Cristo durante aquele período, tempo de angústia de Jacó. Agora sim, o evangelho será pregado nessa época pelos servos de Deus, que foram selados, os 144 mil judeus, solteiros, do sexo masculino, que são chamados de servos do nosso Deus. Eles certamente não serão os únicos a pregar naqueles dias.
outros judeus pregarão, e serão perseguidos e mortos, decapitados. Mesmo assim, o evangelho será pregado por toda parte e haverá conversões de mais judeus. Todo milênio será de judeus convertidos. Os pagãos, gentios, os incrédulos, católicos e protestantes que ficaram deixados para trás, serão todos destruídos. Todos amarão a besta, todos procurarão a Bíblia, todos, unânime, não acharão e vão amar a besta, vão ser marcados por ela e vão ser destruídos por ela. Nesse período, uma confederação do norte atacará Israel. Ezequiel 38 e 39. Os possíveis participantes, segundo Ezequiel 38, são a Rússia, Gog e Magog, Irã, a Pérsia, Sudão, a Etiópia, Líbia, Putz, Ucrânia, Gomer, Turquia e Síria, Togarma. Esse ataque ocorrerá depois do Tratado de Paz, quando os judeus, os israelitas, habitarem sua terra, tendo retornado do exílio mundial. Haverá protesto da parte do Ocidente e da Arábia Saudita. Isso está em Ezequiel 38, verso 13. Essa coligação será derrotada por intervenção divina. Ezequiel 38, verso 21. E levará 7 meses para enterrar os mortos. Tal destruição dos inimigos causará um grande testemunho para o mundo e para os judeus, inclusive os judeus incrédulos. Esse evento vai trazer o homem da iniquidade em evidência para atuar dentro da Palestina e produzir conversões dos judeus, dos israelitas. Mas ele também vai ser perseguido por desejar uma adoração que não pode mais ter devido à fé dos judeus que creram. Nesse período, as duas testemunhas, durante a primeira metade da tribulação, desenvolverão uma atividade de proclamação, como de profeta. Farão isso por 1.260 dias. Vão exercer poder sobrenatural. Vão cumprir sua tarefa em seu tempo. A besta, o homem da iniquidade, o anticristo, vai vencê-las. Vai deixar seus corpos expostos em uma praça de Jerusalém durante 3 dias e meio. Haverá festa pela parte das testemunhas. A igreja católica e protestante que ficou deixada para trás vai festejar junto com os pagãos. Mas ao final desses 3 dias, eles serão ressuscitados e levados aos céus. 1/10 da cidade será destruída, causando a morte de 7.000 pessoas. Isso vai fazer com que muitos judeus se convertam, porque estão olhando pela televisão no mundo inteiro. O negócio é sério. Esse homem da iniquidade será capaz de resolver problemas entre nações, trazendo paz. Entretanto, o evento descrito em Daniel 9, verso 27, demonstra seu real caráter e dá início à segunda metade da tribulação. A partir de então, a besta se assentará no santuário de Deus, e como Deus se apresentará, exigindo ser adorado. Não é sem motivo que a besta se apresentará como Deus, pois Satanás lhe dará poder e autoridade. Além de poderes sobrenaturais, durante essa época, a besta será ferida de morte. Mas sua recuperação inacreditável fará com que seja seguida por muita gente, adorada por muita gente, amada por muita gente, e ele vai poder marcar muita gente, que também adorará a Satanás. Na sequência, nos próximos 42 meses, 3 anos e meio, a besta agirá com poder e engano, perseguindo e vencendo os crentes católicos e protestantes que ficaram deixados para trás. E ainda tem a ajuda da operação do erro que Deus vai enviar para que eles creiam nessa mentira, nesse filho da mentira, nesse diabo, nesse Satanás, nesse dragão vermelho que vai devorar todos eles. Mas antes de ser devorado, eles vão adorar a besta.
por causa dessa operação do erro. Haverá também por parte do homem da iniquidade e das nações que o servem a perseguição e destruição de todos os tempos, todas as igrejas apostata, ecumênica. Apocalipse 9, aliás, Apocalipse 17, verso 16. Vão ser destruídas todas as construções de tijolo, protestante e católica, e todas as Bíblias, todas. A segunda besta, o falso profeta, para promover seus intentos e a adoração a si, e também a primeira besta, o homem da iniquidade, vai surgir uma segunda besta. Ela mesma. E essa segunda besta, ela dá ênfase para que amem todos a primeira besta, o anticristo, o homem da iniquidade. Ela também, a segunda besta, tem a autoridade da primeira besta e realiza sinais. Vai exaltar o fato da primeira besta não ter sucumbido diante da ferida mortal. Fará a imagem da besta, ele dará vida, a aparência de uma imagem viva, a fim de atrair adoração. Finalmente, cria uma marca, uma feitiçaria, um farmacon, um farmaquém, um farmaqueu, uma identidade. E os adoradores da besta receberão, com o qual poderão realizar operações comerciais, comprar e vender, ir e vir. A igreja apostata ecumênica e ela vai estar, de fato, em profunda apostasia, frieza da fé no Deus verdadeiro, no Deus genuíno. É terrível o que está para acontecer com eles. Terrível. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito triste o seu fim. Que perderam o arrebatamento, não creram na verdade que nós, maranatas, pregamos. Então vem o Armagedon. No final da tribulação, os reinos do norte e do leste virão sobre Israel. Tempo de angústia de Jacó virão sobre os judeus, facilitados pela seca do Eufrates. A planície de Esdraleon, de frente ao Monte Meguido, trata-se de um vale que mede cerca de 30 por 20 quilômetros quadrados. Outros locais de conflito serão Jerusalém. Está em Zacarias 12, verso 9. E Bosra, atual Petra, lá na Jordânia. Está em Isaías 63, verso 1 ao 6. Essas três regiões compreendem o norte, o centro e o sul de Israel, respectivamente. No meio da batalha, o Senhor Jesus voltará com seus exércitos celestiais e conosco, seus santos. Somente com nossos olhos olharemos e veremos a recompensa dos ímpios. Eles serão derrotados nesses territórios. O morticínio será indescritível. Esse é o período da 70ª semana de Daniel. Veja bem, o quarto selo, a morte, vem a 25% da população, restando apenas 75% da população. Na sexta trombeta morre 1/3 desses 75% que ficou. Ou seja, outros 25%. Ou seja, metade da população mundial já morreu.
Somando o quarto selo com a sexta trombeta, é 50% da população que morre dentro da tribulação, dentro do juízo de Deus, dia de ira, dia de vingança, dia de furor. Levando em conta as mortes, mesmo que os menos numerosos, mesmo que menos numerosas, causadas pelos outros selos e trombetas, mais da metade da população mundial estará morta depois da sexta trombeta. Agora veja bem. Aí vem os pós-tribulacionistas e diz assim, não, arrebatamento não existe. Quando o reino milenar vier, quando Jesus vier para o reino milenar, estará o mundo inteiro comendo, bebendo, casando-se, dando casamento. Mas que tolice, que ignorância. Não tem o que comer, não tem o que beber. Está todo mundo morto, arrasado. Um punhado cheio de ódio contra os judeus, porque Deus só protegeu os judeus. Não protegeu os ímpios, os pagãos, os cristãos, católicos e protestantes que ficou deixado para trás. Estão cheios de ódio de Deus. Estão cheios de ódio dos judeus. Aí vem o pós-tribulacionista e diz, não, vai estar todo mundo comendo, bebendo, casando, casamento. Não tem mais nada para comer, não tem mais nada para beber. Já morreram a metade da população. O sol queimou geral. As pessoas cheias de pragas já passaram pelo período de desejar a morte fugir deles. Mas que ignorância, que petulância. Que insensatez, que insanidade, que tolice. Que insulto, que escárnio, que blasfêmia. Não crer no que o Espírito Santo está a dizer. Se opor a isso. Se opor ao que eu estou falando é rebeldia. Pecado de feitiçaria. Está farmacolado. Ei, são bodes. São porcos. São habitações de demônio. Tens demônio. Tens demônio. Tem aparência de que vive, mas está morto. Pobre segue nu. Sabe, é muito triste isso. Mas é a mais pura realidade. Esse áudio tem que ser compartilhado. Esse vídeo tem que ser compartilhado. Eu, Ricardo Luiz, vos digo. Quem se opor a isso está se opondo ao Espírito Santo. É um ultraje, uma insanidade, uma tolice, um insulto, uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Serão destruídos. Serão destruídos. Ricardo Luiz.